faça o tal do triplo C. Curta, comenta e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não tô brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha. É importante que você faça isso. Porque se você não fizer, inclusive, atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Vamos falar do nosso primeiro assunto do dia? Talvez a melhor forma de tratar isso seja lendo 3 notícias aqui no ar com vocês. Em seguida eu vou chamar o Dr. Chiquini para comentar essas notícias. Mas por enquanto, deixa eu ler essas 3 notícias aqui no ar. Deixa eu abrir aqui para vocês. A primeira delas é a seguinte. Vamos lá. Gilmar Mendes nega acesso de acusados a vídeo-chave em caso de hostilidade a Xandão no aeroporto de Roma. Vocês não lembram desse caso? Se vocês não lembram desse caso, esse é o caso que as pessoas teriam interpelado o Xandão no aeroporto de Roma. Ele mentiu, ao que tudo indica. Criou uma história fantasiosa de que tinha havido um tapa. O jornal o Globo fez uma charge absolutamente ridícula. O ex-jornal, né? O Globo fez uma charge absolutamente ridícula, copiando o Batman, dando um tapa na cara do Robin. E no final das contas, tá todo mundo se perguntando cadê o vídeo do aeroporto de Roma. Os senadores pediram às autoridades de Roma, que disseram que não iam dar, e todo mundo quer saber cadê. Porque o Xandão mandou 6 carros da Polícia Federal na casa do cara no domingo. E depois a Polícia Federal chegou à conclusão de que não dava nem forçando muito a barra. Nem forçando muito a barra dava para acusar os caras de algum crime, de apresentar alguma acusação ou recomendar algum indiciamento. E agora o Gilmar Mendes está decidindo proferir o voto dele agora, nessa quarta-feira, por negar o pedido da defesa dos 3 indivíduos de obter uma cópia do vídeo que capturaria a tal hostilidade, o tal tapa na cara. Então a defesa não tem como ter acesso ao vídeo. E esse vídeo, eu falei para vocês naquela época, se o vídeo tivesse a versão que conta o Alexandre, ele tinha vazado na internet, no Fantástico de domingo. Mas como ele com certeza é uma hipérbole aqui, mas ele muito provavelmente desmente a versão do Alexandre, ele tá escondido em um sigilo, como se ele fosse um vídeo da CIA. Não, é para proteger as pessoas, como se não desse pra borrar a cara das pessoas. Qualquer aplicativo vagabundo faz isso. Uma desculpinha fajuta. Pô, essa é a primeira notícia. Eu já tô com o doutor Chiquinho aqui esperando para entrar na entrevista. Eu vou ler a segunda notícia agora. Barroso nega pedido de Bolsonaro para afastar Moraes de investigação sobre golpe. Ministro do STF entendeu que Moraes pode ser julgado mesmo sendo suposta vítima da tentativa de golpe. Então, o presidente Bolsonaro sofreu mais uma derrota judicial na quarta-feira. A decisão foi do ministro Barroso, que negou ao segmento da arguição de impedimento 165. E, de acordo com o ministro Barroso, de acordo com o trecho da decisão do Barroso, os fatos narrados na petição inicial não caracterizam minimamente as situações legais que impossibilitam o exercício da jurisdição pela autoridade arguída. Não, o simples fato do cara ser vítima não impede ele de ser julgado. Na visão do Barroso, pelo que eu estou entendendo, o doutor Chiquinho vai comentar, não impede o sujeito de julgar o caso no qual ele próprio é vítima. Isso é muito rotineiro, já tem jurisprudência pacificada aqui que a gente pode julgar quando a gente é vítima. Não, o Xandão não está lá como assistente de acusação no caso de Roma. Não é o delegado que trabalha para ele, que conduziu as investigações. Então, tudo muito normal. Tem coisa de impedimento, uma coisa do direito do século passado. Mas pelo menos uma boa notícia, porque essa notícia é do portal Terça Livre, então eu publiquei no meu Locus, mas a fonte é do Terça Livre, e tá aqui, ó. Advogado desfaz maracutaia de Moraes e Fux poderá rever as suas decisões. É a primeira vez que isso acontece após a abertura dos inquéritos inconstitucionais. Eu vou ler a notícia aqui. O advogado e professor de direito, Dr. Jeffrey Chiquini, entrou com habeas corpus no STF para que Moraes não fosse o relator a julgar o seu pedido de recurso. Olha que coisa, né? O juiz não julgar o próprio recurso, exigindo assim que a corte seguisse o texto do próprio regimento interno. Moraes tem sido juiz dos seus próprios erros e ninguém até agora havia conseguido argumentar ou convencer a corte deste absurdo de ser ao mesmo tempo vítima, juiz e acusador. O interessante ponto levantado pelo Dr. Jeffrey Chiquini é sobre a condição de Alexandre de Moraes julgar habeas corpus impetrado contra decisões dele próprio. Retirando o juridiquês, é o Chaves vendendo suco para si próprio. Eu sempre falo aqui do Chaves dando churros para si próprio. Só que no caso Moraes não tem graça e esse absurdo já causou a morte de uma pessoa inocente, segundo o Terça Livre. Segundo o Chiquinho, o regimento interno do STF determina que nesses casos o recurso seja distribuído para outro ministro e assim foi. O presidente da corte acatou a tese, Barroso acatou a tese e redistribuiu o recurso impetrado para o ministro Luiz Fux, excluindo textualmente Alexandre de Moraes na jogada. É pouco? Sim, mas é a primeira vez que Moraes foi retirado do palco desse circo de horror. O jornal pró-regime O Globo, por meio de blog de fofocas do Lauro Jardim, anunciou em desespero que, abre aspas, despedido para garantir Bolsonaro em ato, escapa de Moraes e será analisado por Fux. Como acima dito, Luiz Fux é quem vai analisar o pedido do advogado Jeffrey Chiquini junto ao STF e isso irá garantir a participação de Jair Bolsonaro no ato em São Paulo. Eu vou trazer aqui para comentar a notícia o professor de processo penal e advogado, o doutor Jeffrey Chiquini, que gentilmente atendeu aqui o convite do Paulo Figueiredo Show. Doutor Chiquini, muito obrigado aí por ter feito o convite do Paulo Figueiredo Show. E parabéns, fiquei aqui muito intrigado quando eu vi o seu vídeo no Instagram do meu querido amigo ex-deputado Paulo Eduardo Martins, brilhante, um cara muito inteligente. Doutor Chiquini, você pode explicar um pouco para o público o que aconteceu, o que está acontecendo, qual foi... Às vezes as pessoas se perdem aí no meio do juridiquês. Grande Paulo Figueiredo, sabe que eu sou teu fã, né? Sou muito teu fã, sou fã demais do teu trabalho,
e todos os seus colegas desse enfrentamento que há anos vocês já vêm realizando de trazer uma notícia imparcial, de trazer uma notícia escancarando, é isso que vocês fazem, vocês escancaram ilegalidades, por isso que eu sou tão fã de vocês, porque vocês escancaram a ilegalidade para o leigo. Antes, o mundo jurídico ficava só para o mundo jurídico, quando não muito ficava na mão de uma imprensa militante que filtrava para eles as notícias que poderiam aparecer. Então, realmente, o trabalho de vocês tem sido um grande avanço democrático, por isso que eu sou tão fã de vocês. Paulo, o que aconteceu, na verdade, não é nada demais, né? Não é nada demais, é o certo. Não deveria ser nada demais, né? Hoje está sendo noticiado a aplicação do regimento interno. Eu até nem estou entendendo por que tamanho alarde de uma decisão correta, daquilo que deveria ter acontecido há muito tempo. Não, Paulo, a situação é a seguinte, sem juridiquês. Tá? Existe um regimento interno. O que é o regimento interno? Tá? É aquilo que rege administrativamente o tribunal. Não tem nada a ver com mérito, não tem nada a ver com fato, com discussão de direito, com doutrina. Não. Como os processos devem ser regidos dentro daquela instituição. Isso é muito importante, Paulo. E as pessoas desconsideram a importância de um regimento interno. Constituição Federal é a nossa lei maior. Processo penal é lei importante, mas o regimento interno também é importante. Então, nós advogados que militamos em tribunal, eu moro no estado do Paraná, a minha advocacia quase que por inteira, 80% dela é no estado do Paraná, 80% da minha advocacia é aqui, e desde sempre, nós advogados, eu sou advogado criminal, a gente utiliza o regimento interno para quê? Qual o recurso que cabe do recurso? Sabe aquele negócio? Hoje mesmo, eu estava discutindo aqui com a equipe antes de entrar, por isso que eu me atrasei um pouquinho, né? A gente fez um mandado de segurança contra uma liminar de um agravo interno, de um agravo de instrumento. Aonde que está isso? Na lei? Não, está no regimento interno. Então, estudando o regimento interno do STF, por que eu fui estudar o regimento interno do STF? Porque saiu na notícia, você acabou de ler aí nas notícias, que o Fux, é isso mesmo, né? O Fux, ele negou um pedido da defesa do Bolsonaro de parcialidade, de declaração... Acho que foi o Barroso. Acho que foi o Barroso. Ele negou o pedido da defesa do Bolsonaro de declarar a suspeição do Alexandre de Moraes, né? Aí tá bom, essa decisão, por um pedido embasado em argumentos de suspeição, impedimento, que sim, a lei fala, a vítima não pode participar do julgamento, é expresso na lei, né? Isso sim, a vítima... Nem precisava, né? Desculpa, pois é, mas a lei disse que a bola é redonda porque tem gente que precisa entender que a bola é redonda. Como é que você vai julgar um caso no qual você é vítima, né? Aí eu pensei, será que o regimento interno do STF também não fala disso? Fui estudar o regimento interno. Paulo, 2 artigos do regimento interno do STF falam exatamente que aquele ministro que julgou algo, e a decisão dele fizeram um recurso, então tem uma decisão de um ministro, e um recurso dessa decisão. Esse ministro, que a decisão dele está sendo questionada, não pode ser relator do recurso que questiona a decisão dele. Por exemplo... Então deixa eu traduzir aqui. Quando você entra no Supremo Tribunal Federal com alguma queixa, algum objetivo, um habeas corpus que seja, Isso. No caso específico, interno, o relator destes casos é o ministro Alexandre de Moraes. E aí, ele decide alguma coisa, o advogado não concorda com o que ele decidiu por algum motivo. A decisão tem alguma falha lógica ou alguma falha da lei, uma falha processual. E aí ele entra com, isso é o recurso, ele entra com o recurso. E aí o recurso para avaliar se houve ou não falhas deste julgador, até o momento estava sendo analisado pelo próprio julgador? Exatamente isso. Então vamos lá. Inquérito das fake news, relator Alexandre de Moraes. Inquérito dos atos antidemocráticos, relator Alexandre de Moraes. Ele é o relator. Então, quando eu questiono uma decisão dele, como eu questionei nesse habeas corpus, né? E não tem nada de política no meu habeas corpus, tá? Quero deixar claro aqui, não é político o meu habeas corpus. Eu quero em seguida entrar nesse habeas corpus, o que está dizendo esse habeas corpus? Não é político, é jurídico, tá? Então, ele é o relator desses inquéritos. Eu questionei decisões dele. Então, eu fiz um habeas corpus contra decisões do relator desses inquéritos, que é o Alexandre de Moraes. Aí eu faço o seguinte, eu alego o seguinte ponto ali. Como eu estou questionando decisões de um ministro da Suprema Corte que se chama Alexandre de Moraes, esse meu recurso não pode para ele. Esse meu habeas corpus não pode para ele. Por quê? Até então, Paulo, todo mundo discutia essa argumentação. Ele não pode julgar o meu recurso? Por quê? Ele é suspeito, ele é impedido, ele é a vítima, foi ele que instaurou o inquérito, ele que é o presidente do inquérito. Até então, a argumentação vinha sendo só essa. O que também não está errado. Não estou diminuindo a importância dessa argumentação. Mas eu não questionei nada disso. Eu vim, porque o regimento interno, no artigo 68 e no artigo 77 do STF, não permite que esse recurso seja julgado pelo Alexandre de Moraes. Se eu questiono com esse habeas corpus uma decisão do Alexandre de Moraes, esse recurso não pode ser julgado por ele, obviamente. Porque ele é autoridade coatora, esse é um termo técnico, autoridade coatora. Eu direcionei esse habeas corpus para o presidente do STF, eu direcionei esse habeas corpus para o presidente da Suprema Corte, que é o Barroso, tá? E esse meu habeas corpus foi redistribuído para outro ministro com base nos artigos do regimento interno que nós alegamos. Foi redistribuído, com exclusão do Alexandre de Moraes, então, para o Luiz Fux. Foi isso que aconteceu. O regimento interno foi aplicado pelo presidente da Suprema Corte, ele reconheceu que deveria haver a exclusão do Alexandre de Moraes pelos argumentos postos, e mandou, então, para o ministro Barroso. Ele mandou para o sorteio, né, manda para redistribua, então. Não pode para o Alexandre de Moraes, porque a habeas corpus questiona as decisões dele, redistribua. Foi para o Fux. Essa é a primeira... Mas me surpreende saber, doutor, que até agora o Alexandre estava julgando os próprios recursos. Os argumentos que estavam questionando
estava julgando. Muitos dos inquéritos estão em sigilo, né? Muita coisa corre em sigilo, mas a gente vê pela imprensa, a gente vê pelos amigos que nós temos, né? Clientes que nós temos, tá acontecendo, né? Tava acontecendo naturalmente. Aí levamos essa discussão, uma discussão que eu entendi que estava faltando. Foi essa a minha ideia. Eu falei, pera lá, é hora de questionar o regimento interno. Inquérito instaurado com base em regimento interno. Então, instaura-se inquérito de ofício, regimento interno. Instaura-se inquérito contra a pessoa sem prerrogativa de foro, regimento interno. Então, o regimento interno é muito importante, eu pensei. É hora, então, de levar essa discussão da exclusão do relator. Esse é o ponto. Eu vi a necessidade de levar essa discussão. Até porque eu quero que essa discussão exista nacionalmente e que todos os advogados conheçam desse dispositivo. A minha intenção foi levar a público, levar a conhecimento de todos artigo importante do regimento interno. Até porque, Paulo Ferreira, para retirar essa discussão em campo jurídico, eu estou dizendo, não em campo político, retirar essa discussão em campo jurídico de só atacar suspeição, atacar imparcialidade, porque tá acabando, essa discussão jurídica tá acabando sendo mais política do que jurídica, me entendeu? Me parece que ela se tornou uma questão, uma discussão mais política dentro do campo jurídico. Vira um advogado à Suprema Corte dizendo, Alexandre de Moraes não pode julgar o meu cliente, porque o Alexandre de Moraes é parcial, ele... Tudo bem, é argumento jurídico. É importante essa discussão, né? Mas ela tem se tornado uma discussão mais política do que jurídica. Nós advogados, não temos que ficar discutindo política. Nós advogados temos que questionar legalidades, aplicação da lei. E é essa deficiência que eu comecei a identificar. Falei, pera lá, o que está acontecendo com o mundo jurídico? O que está acontecendo? A gente tem que começar a invocar a lei, Constituição, aplicação correta da lei. E qual é o objeto desse habeas corpus, doutor Chiquinho? É assim, para poder levar isso à discussão, Paulo, para poder levar o meu interesse, você veja, o meu interesse era levar esse dispositivo do regimento interno à discussão no STF. A minha intenção principal são esses artigos do regimento interno. Eu queria levar público, eu queria levar à discussão. Né? Aí eu precisava de uma argumentação jurídica exigida pelo habeas corpus, porque o habeas corpus tem requisitos. Né? Como o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro está correndo grave risco à liberdade, está correndo grave risco. Eu sou da comunidade jurídica. Você considera esse risco grave? Tem muita gente que ridiculariza a ideia de que o Bolsonaro vai preso. É bem grave, tá? É bem grave. Eu peço licença a todos, tá? Não é teoria da conspiração, tá? Eu sou um grande admirador do nosso presidente, temos tantos amigos em comum, né, Paulo Figueiredo? E eu digo assim, é preocupante, tá? O risco é bem iminente, tá? Porque nós conhecemos historicamente as construções de narrativas que levam à prisão, as construções jurídicas que levam à prisão. Eu não estou dizendo aqui que tem prova, até porque eu sou um grande crítico da forma como as coisas estão sendo conduzidas, e até porque eu nem vi prova até agora. Tá? Eu mesmo analisei aquela reunião que tanto a imprensa falou, nossa, a reunião é um ato antidemocrático. Pera lá, é um presidente reunido com seus ministros. Né? E quem dá golpe com caneta, não dá golpe depois que não tem caneta. Né? Mas vamos lá. Né? Aí eu analisei toda aquela reunião. Ali não tem prova de golpe, tá? Eu desafio, vamos marcar um debate com qualquer um aqui, com qualquer petralha. Traz um petralha pro debate aqui. Me dê um argumento, pode destacar, que tenha argumentação de golpe naquela reunião de 1h30. Não tem. Tá? Não tem. Mas vão construir uma narrativa, eles fazem uma salada dali, outra salada daqui, e gera um risco. Você já tem uma delação premiada do Mauro Cid, né? Já tem a delação premiada. É uma colaboração? Qual é a melhor forma de... É uma coisa, né, Paulão? Delação premiada, colaboração premiada, é aquilo que eu confesso um crime, entrego pessoas, o famoso X9 com benefício, né? Eu entrego pessoas e gosto de benefícios. Existe uma. Agora imagina só, Felipe. Mas acabou não aparecendo nada da suposta delação, colaboração do Mauro Cid nessa decisão. Pois é, né? mas imagina só, eu não vi também, eu não vi. Não tinha noticiei, eu não vi nada. Você leu a delação? Eu não vi. Na delação ninguém leu. Ninguém leu, né? Eu sei que fica noticiando, existe a delação, agora a prova eu não vi nenhuma também. Agora imagina só, vem uma nova delação. Prenderam lá o ex-assessor do presidente, né? Imagina, vem uma nova delação. Eu digo pra você, né? E a delação pode vir por vários outros motivos. Risco de ficar preso, medo de prenderem meus parentes. A gente sabe como que é o mundo real. Aconteceu muito, a gente pode falar até disso depois. Atuei na Operação Lava Jato, eu era um dos grandes críticos. Eu sou de Curitiba, né? Eu atuei na Lava Jato de Curitiba. Nossa, como eu critiquei. No âmbito jurídico. Quando eu falei, eu lembro disso. Ou prisão para forçar a delação, quanto eu falei isso. Então, suponhamos que, imagine só, assim como ocorreu na Lava Jato, vem uma nova delação. Você pode ter certeza, vai juntar as duas e sai prisão. O risco é imenso. Eu não estou dizendo que vai acontecer. Eu estou dizendo que está vindo uma construção que nos assusta. Eu não estou dizendo que o nosso presidente vai ser preso, pelo amor de Deus, tomara que isso nunca aconteça. Será muito injusto que isso aconteça. Tá? Eu vou ser um dos primeiros a levantar a favor dele. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, o risco existe. Já tiraram o passaporte. Já está proibido de falar com pessoas. Então, existe uma restrição da liberdade que me permite fazer um habeas corpus. E existe um risco gritante. O que eu coloquei nesse habeas corpus? Nesse habeas corpus, eu peço um salvo-conduto para o nosso presidente. Qualquer cidadão do povo pode fazer um habeas corpus. Eu lembro que na época do Lula, quando havia risco do Lula... Não, alguém entrou com um habeas corpus, um advogado muito gentil, entrou com um habeas corpus em meu favor. Claro, e você deve aplaudi-lo. Não, agradeci muito. Não tem juízo nenhum. Porque até hoje eu não fui notificado ainda de nada contra mim, né? Então eu não sei teor de nada. Assim também, Paulo? Assim também, nada? Nada. Tem sigilo, né? Porque como você está no exterior, ainda tem o procedimento da carta rogatória, né? Que é um pouquinho mais chato.
E eles não gostam de fazer carta rogatória, porque aí a carta rogatória tem que vir acompanhada da cópia do processo, e aí os processos todo em sigilo. Aí aquele negócio... Eu nunca vi uma, Paulo. Uma carta rogatória, né? Eu acho que ninguém sabe fazer. Eu tenho essa teoria. Ninguém sabe fazer, não existe ninguém no judiciário. Eu passei a ter essa teoria quando eu fui analisar os pedidos de extradição que a Lava Jato fazia no Brasil. Eu vi alguns pedidos de extradição do Marcelo Bretas, e eu olhei aquele troço e falei assim, o pessoal não sabe, não deve nem ter lido o acordo de extradição Brasil nos Estados Unidos. Não sabe o que é prova bocosa. O Código de Processo Penal não ensina como fazer a carta rogatória, ele fala, é cabível carta rogatória. E não tem, sabe, a especificidade. Mas é o seguinte, havendo esse risco de a liberdade, não, é a comunidade jurídica, Paulo, daí me nasce essa ideia também do salvo-conduto, né, preocupado com direito, preocupado com liberdade mesmo, né, essa minha ideia a comunidade jurídica tá esbravejando, claro, os inimigos, né, aqueles que vêm... Cadê o grupo do Prerrogativas, que defendia tanto aí, eu tenho uma boa relação com vamos chegar, vai ser preso. Não, a comunidade jurídica de forma gritante, eu juntei no habeas corpus um monte de artigos de juristas falando, a presença do Jair Bolsonaro nessa passeata é uma incitação a novos atos antidemocráticos. A presença do ex-presidente nessa manifestação é uma afronta à democracia, uma afronta às instituições, é uma incitação contra o STF. Então, se a comunidade jurídica está se unindo, né, bradando, dizendo que essa manifestação pode fundamentar o agravamento das restrições, pode fundamentar uma prisão preventiva, eu falei, nossa, olha lá, o risco ao nosso presidente é grande. E tinha um salvo-conduto. Só que eu sabia que esse salvo-conduto tinha que ir para outro ministro para ser analisado. Né? E daí veio essa ideia toda. Então, o que eu peço ali é que a presença de um cidadão em uma manifestação seja interpretado e reconhecido como um direito constitucional à reunião. Obviamente. A presença de uma pessoa, um cidadão, sem mandato, inclusive, né? Que é uma pessoa com grande notoriedade pública, uma pessoa exercer o direito constitucional de manifestação, que seja interpretado como um direito constitucional à manifestação e não seja fundamento qualquer para prisão preventiva. Essa é a ideia do salvo-conduto. Foi isso que eu fiz. Tá? Mas tá liberado o Bolsonaro na manifestação dia 25? Então, olha só, eu vi as notícias, Bolsonaro tá liberado. Claro que tá. Todo cidadão brasileiro que não esteja preso preventivamente, né? O Bolsonaro está liberado, até decisão contrária está liberado, né? O que eu estou pedindo ali é para que continue liberado, né? Ele vai, tomara que continue liberado, não tem problema nenhum um cidadão comparecer numa manifestação, não há problema nenhum nisso, né? Mas te assustaria se proibissem o Bolsonaro de comparecer na manifestação, doutor? Causaria surpresa? Seria muito inconstitucional. Me causaria surpresa? O momento que nós estamos vivendo não surpreende mais nada, né? Mais nada surpreende. Mais nada surpreende. E a gente retomando, desculpa te cortar, a gente retomando de época de Lava Jato, foi muito menos gravosa do que nós estamos vivendo. Eu lembro, até questionei, é que negócio começa a virar inimigo se você começa a questionar demais, né? Eu questionei, cadê aquela comunidade jurídica que na época da Lava Jato fazia palestra, escrevia livro, escrevia artigo, Paulo, para questionar a competência universal do Sérgio Moro? Eu lembro. Palestras, eventos no Brasil inteiro. A comunidade jurídica nunca esteve tão unida a fazer eventos, congressos, escrever artigo contra as decisões do juiz Sérgio Moro. Eles questionavam, por que todos os inquéritos no Sérgio Moro? Por que todas as denúncias com o Sérgio Moro? A competência universal do Sérgio Moro? Sérgio Moro decretando prisão para forçar, delação premiada. Sérgio Moro decretando busca e apreensão para constranger. Eu lembro, a comunidade jurídica era uma só. Todos questionando o processo penal e Constituição. Eu digo que o momento que nós estamos vivendo é pior. É pior porque aqueles que ainda foram condenados pelo Sérgio Moro tiveram direito a recurso. Foram para o TRF, foram para o STJ e foram para o STF. Esses que estão sendo julgados pelo dia 8/1, não tem segunda instância. Mas é impressionante, né? O germe das coisas que estão acontecendo agora aconteceram na Lava Jato, só que agora o monstro cresceu, né? Quando ele vai para a mão do Supremo Tribunal Federal, ele é um monstro muito mais perigoso do que era o monstro Sérgio Moro. Juridicamente, Paulo Figueiredo, juridicamente é muito próximo o que aconteceu na Operação Lava Jato. Tá? Juridicamente é muito próximo. Eu tenho as minhas ressalvas com relação ao juiz Sérgio Moro, certamente. Já sabe que eu também. Ele pecou demais, né? Ele pecou demais em algumas decisões até posteriores e tudo mais. É aquilo que eu falei, gente, eu não sou ativista político. Por favor, eu sou um advogado e eu posso até justificar juridicamente se alguém me questionar. Tá? Certamente eu tenho minhas posições políticas e todo mundo conhece, né? Certamente. Ei, Paulo, certamente minhas posições políticas são bem escancaradas, mas eu me limito, quando eu falo, quando eu escrevo, a ser advogado. Não são só as suas, doutor. Muito advogado com as suas posições políticas muito claras. E eu gosto de cobrar a turma do Prerrogativas, né? Porque as prerrogativas... E essa gente, Figueiredo? Essa gente está cobrando que o Bolsonaro não possa ir na manifestação. Você entendeu? Cadê? A prerrogativas era prerrogativas de Araque, né? Posso fazer um desafio? Eu desafio um jurista desse país que não identifique as inconstitucionalidades e ilegalidades que nós estamos vivendo. Eu desafio um jurista que tenha argumentação jurídica para justificar as decisões que nós estamos vivendo no Brasil. Não, há uma espécie de consenso, né? Há uma espécie de consenso. É que uma parte não se importa, né? Uma parte está torcendo. Eu acho que o inimigo agora é comum, né? O inimigo agora é possível que seja comum. Então,
não é comigo o problema. Só que se o vento vira, né? A gente falava tanto isso no Lava Jato. Os próprios advogados falavam, nós temos que questionar as decisões do Sérgio Moro, porque o dia que o vento virar, nós poderemos ser as vítimas. Eu retomo a discussão. É verdade, eu concordo com vocês. Mas o vento parou de soprar, então. Estocamos o vento. Tá tudo estocado o vento. E olha que vai virar, hein? Olha que vai virar. Doutor Schiini, muito obrigado pela sua participação aqui no programa. Espero que você volte mais vezes. Obrigado pelo convite. Maravilha. Obrigado mais uma vez. Peraí. Desculpe interromper esse vídeo, mas é que eu continuo censurado pelo STF. Além deles cancelarem meu passaporte, congelarem todas as minhas contas bancárias e bloquearem as minhas redes, agora eles também querem proibir os meus vídeos no Brasil. Você pode continuar me acompanhando seguindo o meu segundo canal, que é o canal de cortes. Mas melhor ainda é se inscrever no meu canal do Rumble, que é o concorrente do YouTube que não cumpre essa censura. E se quiser ter acesso a todas as minhas postagens para sempre, deve se inscrever no meu Locals, que funciona de uma forma parecida com o Facebook ou o Twitter. Todos os links estão aqui na descrição. Entra lá, senão você vai ficar desinformado e aí eles vão vencer.